Boa tarde a todos, a todas. Tudo bem? Tudo bem. Quem está aqui a primeira vez? Tem bastante gente, né? Muito bom. E quem já assistiu palestra minha? Levante a mão, tudo bem? Bem, para quem está a primeira vez, eu vou me apresentar, tá? Eu me chamo João. Eu dou palestra de espiritualidade, motivacional também. Né? Essas palestras não são direcionadas para religião, cada um tem a sua religião, a gente respeita a religião de cada uma de vocês, tá? É mais espiritualidade, falar da Bíblia, tudo que eu falar aqui vai ter fundamento. Qual o fundamento? A Bíblia é sagrada. Se alguém tem outro fundamento, tem que me provar que ele é correto, porque tem coisas que não são, vamos dizer assim, não é verdade, né? Vem de alguma fonte que não é verdade. Então, tem que ter cuidado com o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente assiste e o que as pessoas falam, né? Porque muita gente fala coisas que não tem fonte para provar, né? Então, eu estou mostrando aqui uma fonte que é a Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e rezar o Pai Nosso, por favor? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Meia hora? Tá. Bem, eu já trouxe muitos assuntos para vocês aqui, né? Então eu me chamo João, já faço teologia, filosofia, né? E trago a palavra de Deus para aqueles que querem ouvir e aceitar. Muitos não querem ouvir, muitos têm suas limitações, eu também respeito a limitação de cada um. Mas Jesus mesmo falou que céu e terra passarão, mas minha palavra não passará. Então a palavra de Deus ela é viva ontem, é viva hoje e será viva sempre. Amanhã e sempre. Amém? Amém? Então é o seguinte, eu trouxe um assunto novo aqui para vocês, para tratar, e nós vamos fazer em duas etapas. Vamos comentar em duas etapas. Primeira etapa, meia hora, vamos falar da Santíssima Trindade. E depois a gente vai falar de filosofia. A gente vai falar dos princípios da identidade, que é os 3 princípios da filosofia. E depois vamos falar dos 3 princípios do ser humano. Né? Então existe 3 princípios diferentes um do outro. Mas então na primeira meia hora iremos falar sobre a Santíssima Trindade. Né? Todo mundo aqui rezou Pai Nosso, muito bem. A Santíssima Trindade chama-se Pai, Filho e Espírito Santo. Certo ou não? Certo. Deus é Pai, Jesus é Filho e o Espírito Santo é o calor do amor que mora no coração da gente. Então, a gente vai detalhar o que é o Pai, né, aquele que nos criou, Criador de todas as coisas, aquele que fez o céu e a terra, aquele que fez tudo que nós estamos vendo aqui agora, né? Ele fez as árvores, fez o céu, fez as estrelas, o ar que respiramos. Esse é o Pai, Criador de todas as coisas. Mas a humanidade pecou. A humanidade pecou fazendo outros deuses, né? Lembramos que os deuses que muitos creem e seguem é Deus com D minúsculo, porque com D maiúsculo só tem um, que é o Criador de todas as coisas. Então a humanidade peca, então ele manda seu filho unigênito. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso está na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 2. Então ele mandou o Filho. E o Filho disse que aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Crê em quem? No Filho, que é o Pai. E o Filho falou, eu irei, mas mandarei o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo Paráclito, o nosso advogado. Então ele
Foi, mas ele mandou o Espírito Santo habitar dentro de cada um de nós, pois o Espírito Santo habita dentro de nós, dentro da nossa alma. Nós temos corpo, alma e espírito, já foi comentado, já foi falado disso aqui, né? Então o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando nós pecamos, nosso corpo, pela nossa inteligência e vontade, buscamos coisas que não é de Deus, então nos afastamos do Espírito Santo que está dentro da gente. Também mistério. A Santíssima Trindade é o maior mistério que existe, né? Santo Agostinho, no século III, ele disse que a Santíssima Trindade é um mistério para quem tem fé. Para quem tem fé. Por quê? Como que Deus é Pai, e Deus é Filho, e Deus é Espírito Santo? Porque eles são três em uma só pessoa, ou três pessoas em um. Porque o Pai tem a mesma essência do Filho, e o Espírito Santo tem a mesma essência do Filho. E assim, o Espírito Santo tem a mesma essência do Pai. São três pessoas em um. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é uma só pessoa, né? Então, o Pai que nos criou, o Filho que veio e morreu por nós, e que disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se estáis vendo a mim, estáis vendo também o meu Pai. Então, existem algumas provas, né? Falar do Espírito Santo, que é Deus, falar da Santíssima Trindade, que é uma só pessoa, eu preciso ir no meu eu profundo, no meu coração, e tenha fé para me entender que é uma só pessoa. Então, moralmente, se explicar o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para quem não tem fé, é muito difícil, porque há dúvidas, né? Como que pode? Nós vivemos, a igreja, ela viveu algumas heresias. Heresia quer dizer escolha, né? No século III, a partir do século I, depois de Cristo, já começou as heresias. A heresias do maniqueísmo foi no século III. Ela dizia que existia o Deus do bem e o Deus do mal. Mas isso é uma heresia, isso é uma falha moral da pessoa, quando ele diz que existe dois deuses, só existe um Deus. E ele é o Deus do bem. Aliás, já falei sobre o bem e do mal, sobre o bem e o mal aqui para vocês. E expliquei que o mal se faz mal a partir da minha vontade. Só existe o Deus da verdade, do bem, da beleza, né? O mal só existe quando eu quero praticá-lo. Então o mal entra e eu faço o mal. Já expliquei, acho que na última palestra eu falei sobre os três tipos de mal. O mal ontológico, o mal moral e o mal físico. Mas não é o tema de hoje, eu só estou apenas colocando a respeito das heresias que aconteceram. Também houve outras heresias, heresia no século III, né, depois de Cristo, também que dizia que o Filho não tinha a mesma essência do Pai, que Jesus Cristo era uma pessoa humana. Ora, se no próprio Gênesis nos diz que o Verbo, Deus, se fez carne, Filho, e habitou entre nós, então está claro que é o Verbo que se fez Filho, fez pessoa humana, habitou entre nós, morreu por nós, pelos nossos pecados, e ele diz, ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos diz no capítulo de São João, né? Então é muito interessante que a gente tenha essa fé para que a gente entenda que o Pai é o Filho e que o Filho é o Pai, e que o Espírito Santo é Pai e é Filho. Por isso ele é Pai, Filho e Espírito Santo, porque é uma só pessoa. Mas para muitos, então, ele falou, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça o que? A palavra. Ouça toda a história. Então, perante a razão, pouca gente consegue explicar isso, porque com a razão é difícil, só com a razão explicar as três pessoas. Mas se você tiver fé,
você for no seu eu profundo, você sabe que o Espírito Santo mora ali dentro. Alguém te move, não é somente o teu braço. Alguém te move e vem de dentro. Algo que te move e vem de dentro é o Espírito Santo. Jesus falou, eu irei, mas mandarei o Espírito da verdade. E ele mandou. E ele habita entre nós. Então toda vez que eu concilio o meu corpo com o Espírito Santo que está dentro de mim, eu estou fugindo do pecado. Quando eu deixo o Espírito Santo de lado e dou prazer para o meu corpo, com álcool, droga, prostituição, eu estou me alinhando às coisas do mundo. Nós somos convidados a nos arrependermos. Não é? Porque quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, e todos nós somos pecadores. Logo, todos pecamos. Logo, assim todos pecamos, somos pecadores, todos nós temos a condição de nos arrependermos. Não foi isso que eu falei na última parábola do filho pródigo? Não é verdade? O filho pródigo gastou tudo que seu pai lhe deu como herança, foi viver numa terra distante, lá gastou tudo, usou com mulheres, com coisas do mundo, e chegou foi arrumar um emprego e o dono dos porcos não dava nem a lavagem dos porcos para ele. O que ele fez? Voltar para o meu pai. Nós somos esse filho pródigo quando a gente peca, quando a gente entra no pecado do vício. Então nós somos convidados ao quê? A nos colocarmos no lugar desse filho pródigo e nos arrependermos daquele pecado que a gente fez e voltarmos para o nosso Pai. Qual Pai? Primeiro, Pai do céu, e depois, Pai da terra. Pai da terra pode ser a nossa família, nossa mãe, nosso pai. Então, todos aqui têm a condições de viver, se arrepender e voltar para a sua família como a nova Cristina, nova Ana, nova Maria, né? Tem muitas Marias aqui, né? Muitos nomes. Então, cabe nós fazermos um exame de consciência e verificar o quanto o vício nos faz mal, nos fez mal, que pode nos fazer mal. Colocar sempre Deus em primeiro lugar e depois a família. A família é a base da sociedade. Não há sociedade sem família. Todos nós temos uma família. Mesmo errando, mesmo fazendo as coisas erradas, quem que nos acolhe? A família. Então não podemos esquecer que nós temos a família. Mas o tema é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade que Deus nos dá, a inteligência de, não pela razão, mas pelos estudos. Eu estudo há 10 anos, estudo sobre a Santíssima Trindade, para me entender o que é. O que Deus quis nos dar. A ideia que Deus fez, de criar o Filho e mandar o Espírito Santo é uma ideia magnífica. Magnífica. Por quê? Ele viu que a humanidade está pecando, então ele falou, eu mandarei meu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Filho morreu, porque ele se fez homem, e morreu, foi crucificado, morto, sepultado. Mas ele falou, eu irei, mas mandarei o Espírito da verdade. Olha que ideia que vem de Deus, né? Agora, como que eu posso explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo humanamente? Vamos lá. Vamos explicar primeiro a partir do Sol. O Sol está brilhando aqui, na minha frente. O Sol brilha. Suponhamos, fazemos agora uma analogia, que Deus é o Sol. E do Sol tem a luz que clareia a minha sombra. Suponhamos que o Filho seja a luz. A luz vem da onde? Do Sol. Mas essa luz, ela provoca um calor. Suponhamos que o calor seja Espírito Santo. Então, a partir do Sol, nós temos a luz e o calor, que representa o amor no coração de cada um de nós. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Posso explicar também a partir de 3 velas. Vamos lá.
Se você pegar 3 velas e misturar as 3 chamas, vai dar uma chama só. Então, a Santíssima Trindade é explicada quando aquelas chamas se unem. Ela é uma só chama. Então ali tem 3 velas, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, numa só chama, que é Deus. Posso explicar também a partir da luz, não dessa luz, mas daquela luz. Aquela luz tem um gerador. Pode ficar em Mogi das Cruzes, São Paulo, sei lá onde fica. Mas aquele gerador gera uma luz, que clareia a gente à noite, para dormir. E dessa luz ali também tem um calor. Então, o gerador, Deus. A luz, Jesus. E o calor, Espírito Santo. Espero que eu tenha explicado mais ou menos o que é o Espírito Santo. Mas não adianta nada eu falar tudo isso se você não tiver fé. Dúvida, todo mundo tem. Eu também tinha dúvida há 15 anos atrás. O porquê que eu tinha que seguir determinada religião. Olha que eu andei em várias religiões, várias igrejas. Mas aí, a partir dos meus estudos, eu descobri pela minha fé qual é a minha religião. Todos aqui, a maioria sabe qual que é. Respeitando a de todas as religiões. Tá? Então eu descobri por quê? Porque eu fui atrás. Não adianta nada eu ouvir uma pessoa falar, não, porque tal pessoa diz que é assim, não, mas a internet mostra que é assim. Cuidado. Primeiro, quanto à pessoa que falou que é assim. Triste do homem que confia no outro. Está escrito na Bíblia. Triste da mulher que confia na outra. Quando fala homem, está abrangendo todos. Quando a gente fala da internet, não, mas foi a televisão que falou. Mas peraí, tem televisão que está mentindo. Porque o caminho dela é a ciência. E a ciência do homem é um recorte da ciência de Deus. Não, eu aprendi pelo celular. Mas o celular tem uma palavra chamada fake news, que há 10 anos atrás tem o nome de mentira. É fake news. Fake news é uma mentira transvestida de nome bonito. Então, cuidado quando você escuta que é assim, até uma própria pessoa, que seja uma pessoa que tenha espiritualidade. Vá também atrás do que eu estou lhe falando. Quando for uma pessoa que tem espiritualidade, que tenta lhe convencer, não fique somente no que eu falo. Não fique somente no que a pessoa fala. Vá atrás, busque uma fonte segura, que lhe dê o entendimento. Aonde é que eu consigo isso? Na leitura. Acho que aqui deve ter uma Bíblia Sagrada, né? Eu trouxe a minha, né? A minha arma eu ando comigo, tá? Minha arma é a Bíblia, tá? Então, se você tem o seu tempinho, você leia, procure alguma coisa e leia, e não somente leia, mas procure meditar sobre o que você está lendo. O que aquela palavra quer dizer para mim? Por quê? Que livro, que doutor que você precisa? Psicólogo? Clínico geral? Qual médico você precisa? Está aqui. Está aqui. Mas eu tenho que ter paz no meu coração para me ler e entender. Eu não posso ler e sair jogando por aí um monte de palavras que está aqui. Eu tenho que ter entendimento, tenho que pedir o Espírito Santo para que ele me ilumine, me dê a graça, entendimento, ciência, discernimento, para que eu escute e entenda. Para uma hora que eu puder abrir a boca, eu fale palavras de vida eterna. Né? Que eu entenda um mandamento, por exemplo, eu posso perguntar para vocês aqui um mandamento e poucas pessoas saberem. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quem conhece o 4º mandamento, não fale, só levante a mão. Quem conhece o 4º mandamento? Ninguém conhece o 4º mandamento? Então você não lê a Bíblia. Não, é só levantar a mão. Tá, é que você já falou. Vou falar um outro mandamento, é que isso aqui já falou. Vamos lá. Quem conhece o 3º mandamento? Só levante a mão. 3º mandamento, alguém conhece? Conhece? Não, não fale. Só... Vamos falar do mandamento mais fácil. Quem conhece o 1º mandamento? É só para conhecer. Gente, com a dificuldade, meu Deus. Então, mas é sinal que poucos lêem a Bíblia.
Porque muitas vezes a gente vai pelo que as pessoas falam e fazem. Ah, isso aqui é bom, então eu vou fazer porque é bom. Você vê hoje na televisão, muita gente vai pelo que está passando nas novelas. A atriz, ela veste um vestido lá, mas quando é na semana que vem o Braz está vendendo aquele vestido, né? Porque todo mundo quer um igual. Peraí, mas Jesus falou palavra de vida eterna, 2000 anos. Quantos lê a Bíblia e entende a Bíblia? Quantos tira o seu tempinho de meia hora, 10 minutos, fala para seu colega do lado, que você sabe que tem uma Bíblia, preste a sua Bíblia um pouquinho, vou meditar. Não precisa você saber todos os versículos, os capítulos, não precisa saber todos os livros da Bíblia, deixa para quem entende mais, ter um estudo mais aprofundado. Né? Por exemplo, basta você saber um versículo. Um versículo já pode dar uma homilia, já pode dar um bom diálogo. Por exemplo, hoje a Bíblia católica ela dá uma palavra para todo mundo para ser lida no mundo inteiro. A de hoje. Imagino que se tem alguém aqui que conhece, já leu a palavra de hoje. A palavra de hoje fala do quê? A multiplicação dos pães. Né? Tinha 5.000 homens no deserto e Jesus chega para essas pessoas, tinha mulheres e crianças também, começa a falar, eles estavam no deserto e ele começa a explicar o que é a Bíblia, a palavra de Deus. Aí quando dá a quarta hora mais ou menos é essa hora que nós estamos agora, 5 horas é a quarta hora, ela era tido como primeira hora, segunda hora, terceira hora e quarta hora, só existia 4 tipos de hora. Lá 2000 anos atrás. A quarta hora é mais ou menos de 4 a 5 horas, tá? Quarta hora. Na quarta hora os apóstolos chegam para Jesus e falam, ó, já estamos na quarta hora. Pede que todos, ora por todos, despede de todos e pede para que eles vão para a cidade comprar seus alimentos. Aí Jesus vira para os apóstolos e fala, eles não precisam ir, dai vós de comer a eles. Essa frase, dai vós o de comer a eles, dá uma explanação da palavra. O que eu posso tirar dessa frase? Dai vós de comer a eles. Todos estavam com fome. O de comer pode ser da palavra. O de comer pode ser dos alimentos. Tanto é que Jesus, dizendo isso, pediu para 5.000 homens sentar como vocês estão sentados no jardim, aquele deserto. Aí o apóstolo fala, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Senta todo mundo. E aqueles 2 peixes, ele ergueu a mão para o céu, agradeceu, né? Partiu, fez a partilha do pão. E aqueles pão alimentou 5.000 pessoas e os 2 peixes. 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças. E no final recolheram 12 cestos cheios do pedaço de pão. O que é isso? O milagre dos pães. Né? E o milagre dos pães acontece na nossa vida toda hora. Não é todo dia, é toda hora. E eu posso falar do milagre que acontece na minha e na sua. Um milagre bem simplesinho que está acontecendo agora aqui. Qual é o milagre? O maior milagre que está acontecendo aqui agora é o milagre da vida. Por que eu estou aqui agora? Porque Deus permite. Porque se Ele não permitisse, eu não estava aqui agora. O milagre da vida. O maior milagre é o milagre da vida. Por que você está vivo? Faça uma análise. Por que eu estou viva agora? Se não é por causa dele. Não é por causa de você. Não pense que é porque você não está doente. Não, você está viva por causa que Deus permite que você esteja viva. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Nunca na sua vida tente tirar esse dom que Deus te deu. Porque é um pecado grave.
mortal de quem tira a sua própria vida. Você pode até pensar, mas nunca tira. Nem a sua e nem a do próximo. Porque o milagre de que Deus nos deu é a vida. Então ele existe. Por quê? Eu existo por causa dele. Né? É a terceira prova que Deus existe, a prova da causas e efeitos. Eu só existo por causa que Deus existe. Não foi no sexto dia que ele fez o homem? Então, eu só existo por causa dele. Eu vou tirar aquilo que ele me deu? Só porque eu estou com problema? Ora, entrega seu problema a Cristo. Coloca no altar de Cristo. E espera. Mas não pense que ele vai te dar a solução amanhã. Ele vai te dar conforme ele queira. No tempo dele. No dia dele. Pode ser amanhã, mas pode ser daqui a 10 anos. Tenha disposição para esperar. Quem espera, sempre alcança. Mas não alcança com a sua vontadezinha mundana, não. Alcança com a vontade dele. É ele. Nele nós vivemos, nos morremos e somos. Diz São Paulo na carta aos Romanos. Nele nós vivemos, nos movemos e somos. Vivemos porque ele nos criou. Nos movemos porque ele é onisciente. Onipotente. E somos o quê? Uma pessoa. Uma pessoa. Várias pessoas. Corpo, alma e espírito. Quando você se sentir triste, coloca teu coração em Jesus e pensa que tem alguém pior que você. Tem alguém lá embaixo da ponte agora que nem almoçou ainda. Tem alguém no hospital morrendo. Tem alguém numa prisão pagando por algo que às vezes que nem cometeu. Olha para você. Você é de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Por isso que eu não posso tirar a minha vida. Porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Você errou. Por isso que você está aqui. Você tem a condição de fazer uma análise da sua vida, colocar a sua vida no altar de Cristo e falar: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada posso fazer. Porque ele falou por ti: sem mim nada podereis fazer. Você pode falar para ele: sem ti nada poderei fazer. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Então é ele o caminho. Então você pode dizer: sem ti nada poderei fazer. Resolve o que dá para te resolver. E o que não dá para você resolver, coloca no altar de Cristo. Tenha paciência. Quem espera Deus, quem espera sempre alcança. Espere o tempo de Deus, não o seu tempo. Porque o tempo do ser humano é para ontem. Tudo eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu estou com fome, eu vou comer. Mas só cai uma folha desse coqueiro aí, se Deus quiser. O tempo não é nosso. Não espere que você vai ser uma pessoa que vai ter tudo na vida. Espere o que Deus lhe dá. E aceite. Aceite o motivo pelo qual você está aí sentado agora. Aceite que você está passando por uma situação difícil. E que você é uma pessoa que tem sentimento. Que você chora. Você não é a Mulher Maravilha. Que você tem alegrias de vez em quando. Mas que você buscou algo que fez mal para o seu corpo. E que você precisa passar por isso. Aceite que você tem um problema. Se você não aceitar que você tem um problema, você não cura. A cura está em você aceitar. A mudança não é no outro. A mudança vem de dentro para fora, não de fora para dentro. A mudança começa aqui, quando eu quero. Aqui também.
Pode contar. Então, gente, essa mensagem da primeira parte eu queria deixar para vocês. Amém?